De graça nós podermos estar juntos aqui para adorar o Senhor, de modo que o Senhor nos tem dado este privilégio, domingo após domingo. E pela liberdade que temos de culto, nos temos nos achegado à presença dEle, congregacionalmente, adorando ao Senhor no dia que o Senhor separou para a sua perfeita adoração. É um privilégio sermos igreja e podermos estar aqui como igreja, louvando ao Senhor, louvando suas características, seus atributos, seus maravilhosos feitos para nós. Sua redenção, sua graça em Cristo Jesus, tendo enviado o Senhor, seu Filho, a morrer pelos nossos pecados. Que maravilhosa graça o Senhor nos tem derramado então sobre nós. Nós vamos ler a porção das Escrituras lá no texto que se encontra no livro de Números. No capítulo 25, convido a igreja a fazer a leitura dos 3 primeiros versos. Vocês pensavam que hoje ia ser pastor Petrônio, vocês tinham se livrado de Números, né? Voltamos ao deserto. Números, então, capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versos, depois nós vamos orar. Hoje estamos retomando as atividades também no DI, então as crianças vão poder também se retirar e nós vamos orar com elas. Diz assim a palavra do Senhor. Habitando Israel em Sitim, Números capítulo 25, verso 1. Estou ouvindo algumas folhas ainda passando, imagino que estão encontrando. Capítulo 25, a partir do verso 1, diz assim. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Até aqui. Convido as crianças a virem à frente, eu peço que elas possam se colocar aqui de lado, e nós vamos orar com as que aqui estão. As crianças que não estarão aqui no departamento infantil, porque estão em casa, se quiserem compreender um pouco da mensagem e tratando aqui dos 3 primeiros versos da idolatria, não tem melhor personagem a ilustrar o que é ou o que faz um falso Deus do que um mágico. Vocês podem desenhar um mágico, vocês podem, enfim, de acordo com a imaginação e daquilo que vocês conhecem de um mágico, alguém que oferece uma ilusão, que na verdade não pode fazer nada, apenas vender uma ilusão. Assim como um mágico é também um falso Deus. Vamos fechar nossos olhos e nós vamos orar agora. Pai bendito, todo-poderoso Senhor, Tu és Senhor Altíssimo, Deus de verdade, Deus que faz coisas maravilhosas na nossa vida, Deus cuja palavra é poder para a salvação, para nos transformar o coração, o entendimento, a visão. Tu que és Deus, que nos faz, através do Teu Santo Espírito, reconhecer a nossa condição, reconhecer o quanto precisamos do Senhor, o quanto somos carentes de salvação, porque não podemos fazer nada para nos livrar do lamaçal no qual tantas vezes nos submetemos. Mas o Senhor, pela Tua palavra, pode nos mostrar a direção, pode nos fazer consentir com ela, pode nos fazer crer nela. Uma fé que o Senhor põe nos nossos corações, uma fé transformadora no Deus revelado a nós, o Deus que nos redimiu, o Deus de verdade. Assim, Senhor, nós Te louvamos, em nome de Jesus, Pai. Sei que essas crianças, Senhor, que aqui agora estão se retirando para aprender também da palavra do Senhor, que o Senhor possa falar-lhes aos corações, que elas possam crescer nos Teus caminhos, que nós possamos seguir nos Teus caminhos em direção à terra que o Senhor nos prometeu em Cristo Jesus, quando falou do reino, quando falou da luz, quando falou das estradas, das moradas, quando falou da eternidade na presença do Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual o motivo da nossa alegria? Qual a razão do nosso contentamento? Isso sim, estamos alegres e contentes.
Ou a pergunta inversa: o que nos falta para continuarmos ou para sermos alegres e contentes? Paulo coloca a alegria do Senhor ou a alegria no Senhor como uma razão capaz até de dirimir as nossas diferenças. Quando ele escreve a Evódia e a Síntique lá no Carta aos Filipenses, para que elas tratem as suas diferenças na alegria do Senhor, para que elas transformem as suas ansiedades pela paz de Deus em bons pensamentos, em coisas que remetam ao alto, à cruz, a Cristo. Paulo nos ensina também, escrevendo aos Colossenses, que nada neste mundo, nem mesmo a nossa religiosidade, é capaz de nos purificar do nosso pecado, de vencer a sensualidade, o fascínio pelo pecado, mas tão somente estarmos mirando no alto, onde Cristo vive. Quando a incredulidade na suficiência de Deus, nós temos falado muito sobre um povo reclamão, sobre um povo descontente, um povo murmurador, faccioso, que nós aprendemos sobre ele, sobre nós, no livro de Números. Mas quando a incredulidade na suficiência de Deus domina os nossos corações, quando nós deixamos de acreditar que Deus é de fato o que Ele prometeu ser, quando nós deixamos de sustentar o nosso ânimo nas promessas de Deus, a nossa mente é então transformada num deserto. E os efeitos que isso então vai promover não são outros, senão tristeza, descontentamento, murmuração, ansiedade. O nosso coração se torna um lugar árido e insaciável. Nós teremos sempre o que não temos. Nós estamos sempre insatisfeitos. E muitas vezes, se o tempo do Senhor é longo demais, ou se a palavra do Senhor é um não às nossas exigências, nós consideramos pecar para ter aquilo que nós queremos. E isso é idolatria. Os impulsos de Israel para a idolatria, eles não aconteciam porque o povo estava entediado com a liturgia do tabernáculo, porque era moroso ali os rituais cerimoniais de Arão, ou porque lá nos montes onde se cultuava a Baal, o louvor era mais interessante, mais animado. Israel não saiu em busca de um novo culto, uma nova adoração. E nós também não fazemos isso, embora muitas vezes essas são falsas desculpas com as quais nós alimentamos o nosso coração enganoso. Mas Israel saiu atrás de novos deuses que pudessem satisfazer os seus prazeres, os seus quereres, os seus desejos e talvez os seus sonhos. Buscamos acessórios que supram o nosso descontentamento, supram a nossa necessidade daquilo que não temos e que achamos que precisamos porque queremos. E então a nossa arrogância ou a nossa murmuração revelam a aparente insuficiência de Deus para nossas vidas. Assim nós estaremos fabricando ídolos e mais ídolos em nossos corações. Queremos, pedimos. Queremos demais. Nós buscamos e nunca estaremos contentes enquanto não tivermos aquilo que desejamos. Porque nós não estamos buscando os nossos desejos e nem mesmo o nosso contentamento no Senhor. Você certamente e eu já, me senti angustiado ou ansioso com algumas coisas que eu desejava e que eu queria. E talvez conduzido por um coração enganoso e pecaminoso. Talvez você tenha questionado Deus, porque Deus não me dá, porque Deus não faz, porque eu mereço, ou eu acho que mereço. A condição da terra sem forma e vazia, lá em Gênesis 1, ele nos lembra talvez a situação ou o cenário de um deserto não cultivado, um lugar sem nada. E é nesse lugar, nessa terra sem forma e vazia, que Deus faz contraste com o jardim, um Éden, que quer dizer deleite,
Deus põe em meio a um lugar, a uma terra sem forma e vazia, Ele faz brotar um jardim, depois de, obviamente, ter criado todos os fundamentos para isso. Deus faz brotar, Deus planta um jardim para o seu deleite, para o seu relacionamento íntimo e pessoal com a sua criação. Todos os animais subjugados, árvores frutíferas em abundância, tudo a serviço da coroa da criação, tudo a serviço do homem que o Senhor colocou ali. Porém, a permanência do homem estava condicionada, dependia da sua lealdade, da sua observância à autoridade e à obediência que deveriam ter nas palavras de Deus a esse homem que ali fora colocado. A permanência do homem no Éden dependia do quanto ele estivesse contente e satisfeito no Senhor, não buscando distanciar o seu coração do Senhor, rebelar o seu coração do Senhor. Aquele exílio, então, ao qual o homem foi condicionado por causa do seu pecado, o distanciamento do lugar frutífero, do lugar onde o homem tinha um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, ele vai intensificar no coração do homem a sua necessidade, a sua busca por um novo lugar fértil, por um novo escape daquela situação árida na qual ele foi posto por causa dos seus pecados. O homem havia sido separado de Deus, a terra agora corrompida por causa dos seus pecados, produzia espinhos e ervas daninhas. Desertos foram então produzidos pela corrupção da criação. Se antes o homem vivia num jardim fértil, agora ele estava vivendo a privação de uma criação corrompida, de uma criação caída por causa da sua rebeldia. O homem errante, ele vai então estabelecer cidades para si, como uma forma de aliviar a sua situação, e aí nós vamos ter cidades ali sendo construídas ou fundadas em Gênesis, como Enoque, depois Babel, e Deus sempre dispersando o homem, colocando numa condição de errante por toda a terra. De Ur, então, Deus chama Abraão e apresenta a Abraão a promessa que ele havia feito lá em Gênesis 3,15, quando restauraria a nossa condição, quando nos traria de volta ao seu relacionamento íntimo e pessoal. Ele então restabelece isso em Abraão, chamando Abraão para sair de uma cidade fundada, estabelecida e viver numa terra, até que a promessa se cumprisse. Uma humanidade excluída da presença do Senhor não estava buscando a presença do Senhor, mas apenas aliviar as tensões de suas circunstâncias, e por isso entregava o seu coração a falsos deuses. Abraão é tirado do meio da idolatria. Abraão é chamado, então, para formar a partir dele uma nação que guardaria o pacto, guardaria a aliança, até a revelação da plenitude deste pacto, da redenção, como nós cantamos aqui, em Cristo Jesus, revelada a nós, junto com a instalação do reino, ou a promessa da restituição do novo céu e nova terra, do Éden de Deus, a nova Jerusalém. Abraão, então, o chamado de Abraão vai representar um repúdio a essas cidades temporárias. O lugar onde nós estamos vivendo hoje é um lugar temporário. A Bíblia fala que será destruído. Não há nada que nós possamos fazer para salvá-lo. Mas o que nós podemos fazer é ser instrumentos de Deus para a salvação de uma igreja que precisa ser levantada até a volta de Cristo. Abraão, ao chamado dele, então, representa um repúdio a essas cidades temporárias, pois o povo de Deus iniciaria uma jornada errantes nesta terra, peregrinos nessa terra, até um Éden restaurado, cujo Criador é regente e o próprio Rei, e o próprio cuidador de todas as coisas, sendo Ele o próprio Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11,
Hebreus capítulo 11, dos versos 8º até o verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, do verso 8º ao verso 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O autor de Hebreus, ele pega a história de Abraão e aplica ao plano de redenção em Cristo Jesus. Abraão esperava uma herança, não uma herança terrena, não uma herança colocada onde a traça corrói e onde o ladrão rouba, mas Abraão tinha no seu coração a promessa de uma herança eterna, de uma cidade eterna, de um reino eterno, de um povo santo e separado por esse Deus. O êxodo do povo de Deus, narrado nas Escrituras, é uma antítese ao que acontecera lá no princípio, em Gênesis. Agora o povo de Deus, ele é, entre aspas, expulso do Egito, expulso por causa das pragas. O faraó não queria mais aquele povo lá, para que as pragas não continuassem acontecendo, para que o povo egípcio não continuasse sofrendo. Então eles são conduzidos a ir embora do Egito. O Egito talvez pudesse ser como um anti-Éden, era um lugar de idolatria, era um lugar pagão. E o povo sai então deste deserto espiritual na direção de uma terra que Deus havia prometido, onde eles haveriam de adorar ao Senhor, e Deus estaria, a presença de Deus estaria com eles, mas para isso eles deveriam passar pelo deserto. Para isso eles tinham que atravessar o deserto da providência, mas um deserto também da sequidão, da aridez. A promessa de uma terra fértil, como fora o Éden talvez, havia sido anunciada para aquele povo, para aquela geração. Adão e sua família são expulsos do Éden por sua rebeldia e por sua desobediência, atendendo à promessa do pecado que os faria como deuses. O povo de Deus no deserto tem na aceitação da lei e da aliança, no plano da redenção do Senhor e em tudo que estava contido nesta relação pactual, uma rejeição à autonomia pecaminosa. Ao contrário de Adão, o povo sob a aliança não buscava uma autonomia pecaminosa, não buscava afirmar em sua consciência uma independência do Senhor, mas o povo sob a aliança rejeitava a independência do pecado, rejeitava o ser como deuses ao qual Adão e Eva abraçaram como promessa, mas agora estava rejeitando isso para viver sendo cuidado pelo seu Deus, Rei, Criador de todas as coisas. Era o próprio Deus quem conduzia o povo no deserto. O convite ao povo de Deus, o convite à nação de Israel, feita por Deus sob o pacto da aliança, era ser um povo conduzido e guiado e subjugado, servo do Deus Criador de todas as coisas, e não servos dos seus pecados, escravizados a eles, aos seus próprios desejos, temores e cobiças. O Senhor te provê em meio às nossas necessidades, em contextos tão profundos de privação. O Senhor que tratou a nação de Israel como um pai a seus filhos, como ele revela lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, dos versos 2 a 5, quando diz: recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender
que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Como um homem disciplina a seu filho, assim o Senhor faz. Uma vez que estamos debaixo do amor e da bênção do Senhor, também estamos debaixo da disciplina e severidade do Senhor. O povo aprendeu isso no deserto. Deus explicou sobre o povo o que era o deserto para eles. Entretanto, mesmo diante de toda a promessa, mesmo diante de todo o cuidado, mesmo diante de tantas e tantas advertências e exortações, disciplina após disciplina, em meio a tantas murmurações, Israel reage com constantes reclamações diante de sua situação, reclamações do próprio Deus e daquilo para o qual o Senhor os estava dirigindo. A sua condição de dependência não estava trazendo contentamento ao seu coração. Nós nos colocamos como uma igreja descontente, murmuradora. Nós nos colocamos como pais de família ou filhos reclamões dentro de casa, queixosos dentro de casa, quando não há mais contentamento na dependência do Senhor. Quando parece que o Senhor não nos está dando aquilo que nós queremos. Quando parece que o Senhor não é todo o suficiente. E nós não podemos então cantar como o salmista: o Senhor meu pastor, nada nos faltará, porque parece que tudo está nos faltando, porque tudo que nós queremos o Senhor não nos está dando. E nós começamos a nos comparar. Queremos um rei como as nações vizinhas. Queremos nos misturar com a cultura deste povo. Queremos fazer pactos, alianças com eles para sermos fortes. E podemos aplicar isso de tantas maneiras em nossas vidas. Rejeitando, então, sem contentamento no Senhor, rejeitando a providência do Senhor, rejeitando a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor, rejeitando a condição de dependência do Senhor, nós nos tornamos uma igreja idólatra, como o povo se tornou um povo idólatra. No capítulo 9 de Deuteronômio, no verso 7, o povo será advertido: lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia que saíste do Egito, até chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. O Senhor nos dá promessas, o Senhor nos revela da sua redenção, o Senhor nos mostra da sua aliança e nós nos rebelamos contra o Senhor. Se tivéssemos, de fato, um coração tão crente quanto nós achamos que temos, se de fato nós acreditássemos no Senhor, como muitas vezes nós achamos que acreditamos, nós não andaríamos tão ansiosos, tão impacientes, tão queixosos nessa vida, buscando satisfazer os nossos desejos de uma maneira que não agrada ao Senhor, cansados de esperar no Senhor, esgotados às vezes espiritualmente, fisicamente, porque parece que aquilo que a gente quer demais o Senhor não nos está dando. E então nós ficamos insatisfeitos, então nós não queremos deste jeito. Diante da provisão de Deus no deserto, do cuidado do Senhor, o povo provocou o Senhor. Incrédulo em seu coração, recusou-se a entrar na terra prometida. Nós estudamos sobre isso aqui. Lá em Cades Barneia, quando o povo esteve lá, os espias foram enviados. Os relatórios vieram e o povo incrédulo, pois Deus havia dito que daria possessão da terra, fez: eles são grandes demais. O desafio é grande demais. Como nós muitas vezes fazemos. Senhor, é demorado demais esperar no Senhor. Ou quando recebemos, não é do jeito que a gente queria.
não é do tamanho que a gente queria, não é no modelo que a gente queria. Então nós nos queixamos contra o Senhor e passamos a querer dar o nosso próprio jeito para ter aquilo que o nosso coração deseja. Recusando então a terra prometida, o povo se tornou errante, até que toda aquela geração morresse, até que toda aquela geração fosse excluída do privilégio de desfrutar da promessa de Deus. De todos os adultos que saíram do Egito, de todos os adultos que viram as maravilhas do Senhor para a libertação deles no Egito, e todos os adultos que passaram a pés enxutos pelo meio do Mar Vermelho, de todos os adultos que viram a glória do Senhor naquela teofania, a manifestação do Senhor no cume do monte, no Sinai, apenas Josué e Calebe entrou na terra prometida. Talvez nós pensássemos, mas se fosse a gente, se eu tivesse visto o que aquele povo viu, se aquele povo soubesse o que a gente sabe hoje. O nosso coração enganoso nos conduz a uma vida incrédula em relação às promessas do Senhor, incrédula em relação ao juízo do Senhor. Deus não pune o pecado assim, não. É leve, é mais leve do que você pensa, e então você vai pecando. Você vai pondo numa balança as consequências do pecado e o seu desejo satisfeito no pecado, e parece que o seu desejo é sempre mais pesado, porque a consequência parece coisa menor, principalmente se ela não é pública, notória. Aí é que você considera pecar ainda mais, porque você teme muito mais o olhar dos homens do que aquilo que Deus pensa sobre o pecado. O livro de Números, ele nos mostra como, de todos esses adultos que estiveram presenciando as maravilhas do Senhor, apenas Calebe e Josué puderam entrar na terra prometida, nem mesmo Moisés e Arão, que no momento de ira, não fazendo conforme a palavra de Deus, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, foram excluídos do privilégio da terra prometida por baterem na pedra que Deus havia mandado que eles falassem contra ela, para que saísse água. O povo chega então agora a Sitim, e se você acompanhou as mensagens anteriores, acompanhou essa jornada, e sabe que nós estamos agora prestes a entrar na terra prometida, no último ano dos 40 anos. Fomos mais produtivos que o povo, nós fizemos 40 anos em basicamente 1 mês e meio. Estamos em Sitim, na planície de Moabe, o último acampamento até atravessarmos o Rio Jordão, o último lugar do deserto, antes de começarmos a, de fato, tomar posse, a conhecer e habitar na terra que o Senhor havia prometido. Foi nesta região que Moisés teria subido ali no Monte Nebo e olhado e contemplado a terra, e lá teria sido estabelecido o lugar da sua morte. E então, agora, Deus dá a todos aqueles israelitas, nascidos no deserto, o privilégio de apontarem os seus corações para a materialização de toda a promessa que seus pais não puderam desfrutar. A narrativa ela vai seguir, especialmente nos capítulos 23 e 24, numa relação ali pecaminosa entre Balaão e Balaque, rei dos Moabitas, uma relação em que eles, temendo o povo de Deus, pedem para que Balaão amaldiçoe o povo de Deus, e Balaão não concede porque o Senhor não deixa, e Balaão abençoa e abençoa, mas diante das bênçãos constantes de Balaão, refazendo todo o contraste histórico que nós presenciamos no deserto, em meio à promessa, murmuração, em meio à provisão de Deus, queixa, em meio aos cuidados do Senhor, pecado do povo e rebeldia do povo. Não seria diferente agora também aqui em Sitim. Depois de abençoados por Balaão, o povo, na planície, começa a olhar para as mulheres moabitas de outra maneira. E começa a se misturar. Um povo chamado para ser santo considera relacionar-se com um povo que não foi separado pelo Senhor,
que não tinham as mesmas convicções, que não guardavam as mesmas promessas, que não tinham a mesma lente com a qual poderiam enxergar o futuro e a realidade. Então, refazendo todo o contraste histórico entre a palavra de Deus e a rebeldia daquele povo, tendo os israelitas passado algum tempo ali acampados, começaram a se envolver com as mulheres moabitas. Então, sob a influência da cultura moabita, sob a influência da cultura pagã, sob a influência daqueles relacionamentos, o povo começa a unir-se a Baal. E aqui é chamado de Baal Peor, pela região de Peor, ali no qual era realizado o culto a Baal. Um Baal associado ao culto que era ali, então, entregue, manifestado, ao servido ali no Monte Peor. A palavra de Deus os tinha abençoado, mas seus corações rebeldes os conduzem à maldição, à disciplina, ao engano. E então eles consideram, num povo que não era o povo de Deus, consideram colocar debaixo de suas próprias tendas. Volte seus olhos para o texto, nós lemos lá em Números capítulo 25. O verso 1 diz: habitando Israel em Sitim, estando ali, armando sua tenda em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E é forte essa expressão. Nós temos dois verbos importantes aqui nesse primeiro verso. O primeiro deles diz isso, é profanar, é começar a profanar. E de que maneira eles estavam profanando, de que maneira eles estavam agindo contrários ao Senhor, praticando a imoralidade. É isso que os dois verbos aqui representam. Eles profanaram a sua relação com Deus, praticando imoralidade, praticando a fornicação, praticando imoralidade sexual com as moabitas, com um povo que não era povo de Deus. Eles inclinaram os seus corações aos prazeres de seus desejos lascivos. E então o verso seguinte vai dizer que estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Inclinou-se no sentido de adorar, se prostrar. O povo comeu, o povo se fartou. O povo se deleitou na prostituição da idolatria. O povo deleitou o seu coração nos prazeres conduzidos por um povo que não era povo de Deus. O povo se afastou do Senhor. Será que é tão diferente hoje? Será que as moabitas, ou os moabitas, em meio à nossa geração, não têm conduzido a nossa igreja para longe do Senhor? Se Baal aqui era um Deus ligado à prosperidade, à fertilidade, quantas vezes temos sido conduzidos pelos relacionamentos nos quais nós colocamos o nosso coração a abraçar e buscar os prazeres da felicidade, da fertilidade, da ganância, da soberba, da vaidade desta geração. Quantas vezes, em vez de fazer como o bem-aventurado, meditando no caminho do Senhor de dia e noite, tornando próspero o seu caminho, temos nos detido nos caminhos de pecadores, assentado à roda de escarnecedores, deixado que o nosso coração seja conduzido para longe do Deus vivo e abraçado à cultura dessa geração. Talvez cansados de esperar no Senhor. Talvez cansados de esperar no Senhor, o coração da igreja considere pecar contra o Senhor, profanar a sua relação com o Senhor, não vivendo como um povo separado, mas colocando no coração, alimentando no coração a disposição de se relacionar com aquilo que não se relaciona com Deus. Essa foi a perdição para aquele povo. De modo que, no verso 3, depois de sujeitar, depois de se submeter às filhas de Moabe, com as quais os homens de Israel se prostituíram,
O verso 3 vai dizer: juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Deus viu nessa relação pecado. Deus viu nessa relação profanação. Deus viu nessa relação prostituição. Baal, Deus cananeu da tempestade. E talvez, se você lembrar e conhecer e lembrar da história de Elias ali no tempo, então, que o povo de Israel, a nação de Israel já estava decadente em sua monarquia. Elias, então, quando Israel estava sob o domínio de Acabe e sua esposa Jezabel, que era praticamente a própria encarnação do diabo sobre a terra, Elias então convoca lá sobre o Monte Carmelo uma disputa com os profetas de Baal. Baal, o Deus da tempestade, de modo que são postos 2 sacrifícios ali em cima, durante todo o dia os profetas de Baal então ali se machucando, como era o culto ali a Baal, tentando clamar para que então do Deus da tempestade mandasse um raio para consumir a sua oferta, não tiveram sucesso. E Elias, para mostrar que somente Deus é Deus, molha a sua oferta, faz um largar ao redor do local do sacrifício, joga água ali, e então, como um raio do Deus verdadeiro, não um Deus mágico que faz as coisas por ilusão, não um Deus que não faz as coisas de verdade, não um Deus que não tem poder para fazer as coisas de verdade, mas o Deus verdadeiro manda então um raio que consome o sacrifício, de modo que o ato de Deus encoraja o povo a ir contra os profetas de Baal naquele contexto. Baal, o Deus da tempestade, ele é citado em muitos achados arqueológicos. Ele é conhecido principalmente nas escritas cuneiforme de Uragrife, e também alguns escritos fenícios. Baal era constantemente citado em várias histórias e poemas, ali entre aqueles povos que tomavam ou que dominavam a terra de Canaã. Baal, ao qual a sua importância era dada a tanta honra que ele ocupava uma posição de destaque no panteão. Baal, cujas civilizações antigas acreditavam a ele a possibilidade de terem ou não uma colheita proveitosa, de terem ou não uma descendência sadia. Baal, que era adorado tantas vezes em meio à prostituição litúrgica, como os filhos de Israel se submeteram por causa das filhas de Moabe. Há muitos Baais em nosso tempo. E Baal quer dizer Senhor, dada a sua importância. Há muitos senhores deste tipo, aos quais os nossos corações têm se inclinado, aos quais as nossas bocas têm se fartado. Temos comido da sua comida, se contaminado com as suas iguarias e sentido prazer nisso. Temos dedicado o nosso coração para longe do Senhor. Nas Escrituras, mais adiante, nós vamos descobrir que a relação dos israelitas com as moabitas eram também uma estratégia ensinada por Balaão a Balaque, já que ele não poderia abençoar o povo, talvez fazendo o povo pecar. O próprio Deus já que ele não poderia amaldiçoar o povo, ele poderia trazer então maldição para o povo, fazendo o povo pecar, dando oportunidade ao coração pecaminoso daquele povo. Em 2 Pedro, abre tua Bíblia comigo, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versos 12 a 15, Pedro, capítulo 2, versos 12 a 15, diz assim: esses, todavia, como brutos irracionais, olha como eles são chamados, brutos irracionais, naturalmente feitos para presas e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas banqueteiam junto convosco,
quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Quantos Baais citados aqui? Cheios de adultério, insaciáveis no pecado, tendo o coração exercitado na avareza, abandonaram o reto caminho, se extraviaram. Em Apocalipse capítulo 2, verso 14, falando à igreja em Pérgamo, Cristo os adverte: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Cristo aqui, falando a João, o que havia sido feito lá em Números, lá no deserto, quando o povo, seduzido pelas moabitas, resolveram prostrar-se diante do Deus da fertilidade, do Deus da colheita, do Deus do tesouro. Ambos pecados, a prostituição, a adoração aos falsos deuses, a sedução das mulheres moabitas para tirar Israel dos caminhos do Senhor e levá-los a compartilhar de sua idolatria, bem como o culto a Baal, que envolveu práticas sexuais ilícitas, em uma espécie de culto à fertilidade. Em meio à escassez do deserto, em meio à dura vida de sua circunstância, em meio a tudo aquilo que então eles estavam sendo privados, a adoração a um Deus capaz de enviar chuvas tornou-se uma tentação irresistível, associada ainda à tentação da própria imoralidade sexual, da qual o povo de Israel, muitos israelitas, abraçaram e se deleitaram. Em meio a circunstâncias difíceis dos nossos dias, nós temos abraçado um coração avarento, cheio de ganância e de vaidade. Em meio a circunstâncias ou promessas enormes feitas pelo pecado, nós temos abraçado a luxúria, a pornografia, o adultério, o sexo fora do casamento. E quando é fora do casamento, quer esteja solteiro, quer esteja casado. Em meio à escassez, o homem fabrica ídolos que possa servi-lo naquilo que pensam ter necessidade. Apesar das constantes advertências contra casamentos com pessoas estranhas à aliança, o povo aliena o seu coração, aliena o seu caminho, caindo em uma antecipação a todos os perigos que havia sido relatado que poderiam ocorrer enquanto fossem tomando a terra de Canaã. Porém, o ponto central da aliança está na lealdade exclusiva com o Senhor. Esta é a base sobre a qual todo o resto repousa. Se não houver no nosso coração lealdade ao Senhor, se não houver no nosso coração o desejo e o deleite em cumprirmos o primeiro mandamento, todos os outros 9 não terão sustentação para se erguer em nossas vidas, ou serão apenas aparência de culto, aparência de religiosidade. Se Deus não for todo suficiente para nós iremos praticar todos os demais pecados, pois apenas Deus e as Escrituras é o fundamento necessário para reprimir e nos corrigir de nossos enganos, de nossos deleites no pecado, de nossos desejos de luxúria, de lasciva, de fornicação, palavras que às vezes parecem tão retrógradas, mas que são praticadas com tantos nomes modernos, mas que não deixam de roubar do seio da igreja muitos de seus filhos.
Os ídolos não são apenas estátuas ou colunas de pedra. Não são apenas formas de barro ou de madeira. Eles são nossos pensamentos. Os ídolos são nossos sonhos, ou tudo aquilo que nós passamos a cultuar no lugar de Deus em nossas vidas. Mesmo que nós não nos ajoelhemos diante dos outros, nós muitas vezes adoramos pessoas mais do que a Deus. Nós nos prostramos aos desejos e ao coração de pessoas mais do que ao Senhor. Nós nos prostramos diante do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa aparência de religiosidade. Nós nos entregamos a essas coisas muitas vezes e adoramos essas coisas, porque consideramos satisfazê-las para termos a sua promessa em nossas vidas, porque nós teremos a promessa do pecado. Nós temos prazer nas promessas do pecado. Porém, o Senhor não pode ser simplesmente acrescentado em nossas vidas. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. E a palavra do Senhor é palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E de encontro à palavra do Senhor, é de encontro ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A adoração está no centro da nossa existência. A adoração é a razão do nosso ser e está gravada em nossos corações. Efésios capítulo 1, versos 11 e 12, Paulo escreve àquela igreja: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Preste atenção no verso 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Nós fomos separados como igreja para louvor da sua glória. E se não estamos vivendo para o louvor da sua glória, será que fomos separados para sermos igreja? Se os nossos desejos e a inclinação da nossa vontade não condiz com o louvor da glória de Deus, confirme, nós estamos na verdade de que somos igreja do Senhor. Contudo, Deus não somente nos criou para adorá-lo, mas Ele nos instrui como fazê-lo e exige que nós observemos e o façamos conforme a sua palavra. A verdadeira adoração é a adoração de um povo redimido e unido, de um povo chamado, de um povo que não é perfeito em si, mas aperfeiçoado por aquele que é perfeito, que é justificado não pela sua justiça própria, mas pela justiça daquele que viveu, que tabernaculou, que habitou entre nós, o qual as Escrituras falam da sua glória, da sua graça e da sua verdade. Nas Institutas, no tomo 2 das Institutas de Calvino, ele escreve: com verdade e zelo piedoso, é assim que devemos adorar, contemplar, temer, adorar sua majestade, participar de suas bênçãos, procurar a sua ajuda em todos os tempos, reconhecer e por louvor e celebrar a grandeza de suas obras, como o único fim das atividades desta vida. Qual o fim do homem? Qual o fim principal, total, fundamental do homem, se não glorificar a Deus e nos agradar dele para sempre? E crer nas suas bênçãos para sempre. E confiar nas suas promessas para sempre. O próprio Deus é o inspirador da sua adoração através do Espírito Santo. Ele nos faz instrumentos para que então nós possamos nos achegar diante dele e cultuá-lo e adorá-lo. Se Deus é a propriedade ou a própria razão da nossa existência, o único Deus verdadeiro, é todo suficiente para nós, então todas as outras coisas são menores. E nenhuma outra coisa é capaz de nos roubar a alegria, o contentamento. Se Deus é tudo para nós, nós não andamos reclamando das coisas da vida. Se Deus é tudo para nós não nos tornamos murmuradores, reclamões.
se Deus é a razão da nossa vida, então nós não temos necessidade de mais nada. Então nada nos faltará de verdade. Há um homem chamado Winslow, e ele diz uma verdade profunda em uma frase curta sobre a fé nesse Deus. Ele diz que a fé vence o mundo. A fé tem um poder tão grande sobre as nossas vidas que é capaz de mover os nossos desejos, de inclinar o nosso coração para aquilo que nós acreditamos. Se a nossa fé, que é dom de Deus, que é dada pelo próprio Deus, é verdade em nossas vidas, então ela é transformadora dos nossos desejos. Então ela é transformadora dos nossos quereres. E aquilo que eu queria antes, que eu desejava antes, eu não desejo mais. Porque o que eu desejo agora é Cristo. O que você precisa para ser feliz, para ter contentamento, para ter alegria, para não andar reclamando, se a resposta não for Deus, certamente é um ídolo. Certamente faz de você um idólatra. Então, meus irmãos, eu convido a 2 atitudes especiais para tratarmos com isso. A primeira delas é que é necessário que nós reconheçamos a nossa idolatria, que nós possamos cavar fundo em nossos corações, para saber do que nós estamos colocando a nossa alegria e contentamento. E a segunda é que Deus deve ser colocado no centro, no lugar dessas coisas, sendo o fundamento absoluto de nossas vidas. É por meio dessa fé que Deus nos convida a aprendermos a confiar, como nós muitas vezes cantamos na nossa igreja. É por meio dessa fé que nós somos convocados a desenvolver a capacidade de esperar e resistir, sem murmurar, sem nos desiludir, sem desacreditar, sem reclamar, e mais do que tudo isso, sem desconfiar de que Ele não está no controle de todas as coisas. Pois o Senhor soberano, Ele reina, Ele transforma em bem tudo o que nós enfrentamos em uma vida de obediência. Ele coloca a serviço da nossa santidade todas as coisas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja é, então, a chamada, convocada a cantar e adorar que Cristo ter vindo ao mundo, ter vivido a justiça que era exigida de nós, ter morrido a morte que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, nos dá um escape para a desilusão, para a desesperança desta geração.